Olá, boa noite. O Senado Agora está no ar. Segunda-feira é o Dia Mundial Sem Carro. A iniciativa que surgiu na Europa convoca os motoristas a deixarem o automóvel na garagem e usarem outros meios de transporte. Aqui no Senado, por exemplo, servidores estão sendo chamados a pedalar de casa até o trabalho. Além de mudar os hábitos, é preciso mudar as leis. Um projeto do senador Randolph Rodrigues determina que as ciclovias façam parte dos planos de mobilidade urbana e obriga os municípios a fornecerem bicicletas de uso compartilhado. O aluguel de bicicletas é uma prática corrente em diversas cidades da Europa. Incorporada como meio de transporte, principalmente para curtas distâncias, a bicicleta é uma alternativa para o problema da mobilidade urbana, que se agrava com a concentração cada vez maior de pessoas nas cidades. Mas no Brasil, o uso da bicicleta como meio de transporte ainda é pouco difundido. Eu diria que no Brasil a gente precisa passar do patamar, do paradigma de mobilidade baseada no automóvel, cada pessoa e no seu veículo, um veículo que consome combustível, consome espaço, muito espaço, para circular e para ficar estacionado. Mudar dessa concepção para nós levarmos apenas o próprio corpo em cada deslocamento. A mobilidade é das pessoas, não dos veículos. Apesar do atraso, algumas cidades brasileiras já começam a incorporar o uso da bicicleta como meio de transporte. É o caso de Brasília, onde já é possível encontrar servidores públicos que trocam o automóvel pela bicicleta na hora de ir para o trabalho. Botei uma meta, nos dias que eu não tiver que deixar filho na escola, eu venho direto de bicicleta para cá e volto. E feito isso, estou vindo pelo menos 3 vezes por semana. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado estabelece que os sistemas cicloviários devem fazer parte dos planos de mobilidade urbana das cidades brasileiras. Determina também que os municípios disponibilizem bicicletas de uso compartilhado como parte da infraestrutura de mobilidade urbana. Ainda de acordo com o projeto, sistema cicloviário é toda a infraestrutura física e operacional de apoio ao uso da bicicleta como meio de transporte. A bicicleta é o veículo do século XXI. As cidades não comportam mais os carros. Primeiro, porque tem carro demais nas cidades. Segundo, porque o carro é poluente. É insuportável para as cidades, neste século e nos que virão, o uso do carro. Então, a ideia é que a bicicleta de uso público, a bicicleta compartilhada, passe a ser integrada à cidade. Ou seja, o nosso projeto obriga as cidades que nos seus planos diretores passem a incorporar o uso da bicicleta compartilhada. Esse projeto sobre as ciclovias e bicicletas está na Comissão de Infraestrutura. Se for aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. A regulamentação da maconha volta a ser debatida na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa na próxima segunda-feira. Será a 5ª audiência sobre a sugestão popular enviada ao Senado por meio do portal E-Cidadania. O relator, Cristóvão Buarque, programou 8 debates. Ao final, ele vai decidir se a ideia deve ou não virar um projeto de lei. Nas 4 audiências anteriores, participantes debateram a experiência internacional de regular o mercado, a legislação brasileira de combate às drogas, o uso medicinal da maconha e o impacto que a regulamentação teria nos índices de violência. Foram convidados representantes das Nações Unidas, do governo do Uruguai, militares, juízes, promotores e defensores públicos, psicólogos e cientistas. Todas as reuniões foram marcadas por muita participação popular, tanto presencial quanto pela internet, geralmente expressando opiniões radicalmente opostas. Comecei a fumar maconha só porque ela era ilegal e era vendida na porta da minha escola. A nossa preocupação, senador, são os adolescentes que estão entrando no mundo de prazer do qual eles não estão preparados. Estão usando droga como mecanismo de fuga para os seus problemas. Um avanço no debate aconteceu quando os grupos contra e a favor da regulamentação chegaram a um consenso quanto ao uso medicinal, mas o uso recreativo da maconha continua gerando muita resistência.
O senador Cristóvão Buarque decidiu separar os debates e acelerar a questão terapêutica. É tão diferente o uso medicinal do uso recreativo. É tão urgente decidir sobre o uso medicinal, quando a gente vê essas crianças sofrendo, as mães desesperadas e os pais, que eu decidi separar. Vamos fazer um relatório sobre a conveniência ou não da regulamentação do uso medicinal e continuamos debatendo o uso recreativo, que é muito mais complicado. Além de pedir a regularização da planta como medicamento, a ideia legislativa enviada pelo cidadão propõe que o uso da maconha seja controlado, como as bebidas alcoólicas e o cigarro. Que o cultivo da planta seja permitido a pessoas, clubes e estabelecimentos e que ela possa ser vendida no atacado e no varejo. O argumento é que o mercado já existe e que, por não estar regulado, ele gera crimes, violência e corrupção. Essa próxima audiência pública vai discutir o impacto da regulamentação no judiciário e no sistema penal. Você pode participar da audiência pública com perguntas e comentários por meio do portal E-Cidadania e também pelo Alô Senado. O telefone é 0800 61 22 11. A audiência começa às 9 da manhã e será transmitida pela TV Senado. Também na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos vai debater os avanços nas políticas de inclusão para deficientes. Domingo é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Foram convidados para a audiência juristas, representantes do governo e militantes dos direitos dos deficientes. A reunião está marcada para as 3 da tarde e também será aberta à participação popular. O Senado está ajudando as câmaras de vereadores a criarem portais na internet de forma simples, rápida e gratuita. É a solução Web Interleges. Pela Lei de Acesso à Informação, os órgãos públicos devem manter uma página na internet para dar mais transparência ao cidadão. Mas das 5.570 câmaras de vereadores do Brasil, somente metade cumpre a exigência. Isso acontece principalmente pela falta de recursos municipais. Surgiu a ideia de nós oferecermos para essas casas uma solução que ajudasse a fazer com que a Câmara Municipal desses 2.893 municípios estivessem presentes na internet. Em 15 dias, mais de 150 câmaras fizeram a solicitação para usar a solução Web Interleges. A expectativa é que até o final deste ano, cerca de 800 novos portais estejam ativos. A Câmara ela vai ter um portal totalmente interativo em que uma pessoa ou uma equipe da Câmara pode customizá-lo de forma que fique da cara da Câmara. A transparência também está no processo de como o portal é construído, todo com software livre. Os programas que fazem com que ele funcione são todos consultáveis publicamente. Podem ser auditados em termos de segurança, em termos de aderência a padrões. Nós hospedamos este portal aqui em Brasília, de forma que a Câmara não tenha que ter nenhum custo de investimento na área de tecnologia ou de infraestrutura tecnológica. Para a Câmara, o que é necessário? Um computador e uma pessoa que sabe mexer no computador, para colocar os dados e customizar o portal. Os gestores das casas legislativas podem esclarecer dúvidas sobre o pacote de serviços pelo telefone 61 3303 3221. Além de montar os sites, o programa Interleges oferece treinamento a quem vai operar o sistema. Eleições 2014. A partir da meia-noite de hoje, nenhum dos 26.160 candidatos poderá ser detido ou preso. A única hipótese permitida pelo Código Eleitoral é no caso de o candidato ser pego em flagrante cometendo algum crime. Tratamento de resíduos sólidos no Paraná, impactos sociais na construção de Belo Monte e o Cerrado em 2 exposições interativas, temas da edição de setembro do programa Ecosenado, que estreia amanhã. Dia 11 de setembro foi o Dia do Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil em área
presente em 25% do nosso território. 2 exposições visitadas pela equipe do Ecosenado destacam a importância da preservação dos nossos biomas. Na exposição Outras Vidas, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente e aberta à visitação na UPES, na 912 Sul, em Brasília, destaque para o Pantanal, o Pampa, a Caatinga e o Cerrado. Depois de ver imagens de 4 dos 6 biomas brasileiros, o visitante tem acesso à segunda parte da exposição, que é uma experiência sinestésica. Aqui nesse ambiente ele vai poder sentir o que um animal sente em uma queimada. Fumaça, som alto, baixa luminosidade. O ambiente foi construído para simular uma queimada e conduzir a uma reflexão. Você vai entrar nesse espaço e aí você vai se sentir no meio de um incêndio. Justamente para você ver como que os animais sofrem, você vai sentir o que os animais sentem. Já no Centro Cultural Banco do Brasil, também em Brasília, o tema é o Cerrado em todo o seu esplendor. As diferentes fisionomias do bioma e sua enorme biodiversidade são apresentadas de forma interativa e sensorial. Na entrevista especial do Ecosenado, gravada no Viveiro do Senado, o secretário de Meio Ambiente do Paraná, Caetano de Paula, fala da experiência no tratamento de resíduos sólidos no seu estado, pioneiro na coleta seletiva em nosso país. Então, a solução no tratamento dos resíduos sólidos, ela antecede muito o aterro sanitário, né? O aterro é o nosso ponto final. A gente está partindo do ponto final para esquecer todo o processo que antecede o ponto final. Tratar o ponto final é abrir uma vala no chão, que é um aterro, ter um controle sanitário, mas vamos enterrar o quê? Dinheiro. E enterrar dinheiro é o que a gente não pode fazer. Ainda no Ecosenado deste final de semana, o impacto social da construção da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará, sob a ótica da cineasta paraense Magnólia Oliveira. O maior detentor de conhecimento são os que vivem, os que nasceram ali e os que vivem ali. Passaram por cima de tudo isso. É da conta de todos os brasileiros e é de conta do planeta, porque nós sabemos que todo esse desequilíbrio, sabemos o que está acontecendo não só com o Brasil, mas com o planeta. O programa Ecosenado será exibido amanhã às 8 da noite e no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite!